Esther, capítulo 1, para a honra e glória do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Esther, capítulo 1. Glória a Deus. Chegando com mais conteúdo da palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Feliz por mais um dia que Deus concedeu para mim. Aleluia, para minha família. E você já agradeceu a Deus hoje, meu irmão, minha irmã? Agradeça a Deus por esse ar puro que a gente respira, né? Aleluia, glória a Deus, pelo fôlego de vida que Deus concedeu para mim, para você, para nossa família, glória a Deus, né? Meu irmão, minha irmã, você já aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua alma, da sua vida? Então aceita Jesus, meu irmão. Glória a Deus, seja um crente diferente, aleluia, glória a Deus. E você que está precisando de fazer uma nova aliança com Deus, faz uma nova aliança e fica na fiação de Deus. Jesus está te esperando de braços abertos para você aceitar Ele, para Ele, glória a Deus, ser o seu Salvador da sua vida, da sua alma, glória a Deus, aleluia. Então vamos para a palavra de Deus nesse dia. Esther, capítulo 1. Sucedeu nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 126 províncias. Aleluia. E que, estando o rei Assuero assentado no seu trono do seu reino em Susã, a capital. Aleluia. E no terceiro ano de seu reinado, deu um banquete a todos os seus príncipes e os seus servos, estando assim perante ele o poder da Pérsia e da Média, dos nobres e os oficiais das províncias. Aleluia. E nessa ocasião os perdoas e riquezas do seu glorioso rei e o esplendor da sua excelente grandeza, por muitos dias, a saber 180 dias. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E, acabado aqueles dias, deu o rei um banquete a todo o povo que se achava em Susã, a capital, tanto a grandes como a pequenos, por 7 dias, no pátio do jardim do Palácio Real. Aleluia. As cortinas eram de pano branco, verde e azul celeste, atadas com cordões de linho fino e de púrpura argola de prata, e a coluna de mármore nos leitos era de ouro e prata, sobre um pavimento mosaico de pófio, de mármore, de madrepéria e de pedras preciosas. Aleluia. E dava-se de beber em copos de ouro, nos quais eram diferentes um dos outros. E havia vinho real em abundância, segundo a generosidade do rei. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Deus. E bebiam como estava prescrito, sem constrangimento, pois o rei tinha ordenado a todos os oficiais do palácio que fizessem conforme a vontade de cada um. Aleluia. Também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres do palácio do rei Assuero. Aleluia. E ao 7º dia, no rei, estando já o seu coração alegre do vinho, mandou a Melma, Ista, Argona, Bicta, Abaita, Zeta e Carcás, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzisse a presença do rei e a rainha Vasti com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, pois era formosícia. Aleluia, glória a Deus.
Glória a Deus. A rainha Vasti, porém, recusou atender à ordem do rei dada por intermédio dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Aleluia. Então perguntou o rei aos sábios que conhecia os templos, pois assim se tratava os negócios do rei, na presença de todos os que sabiam a lei e direito. Aleluia. E os mais chegados a ele eram Caracena, Setá, Adimada, Parses, Meres, Macena, Memucano, os 7 príncipes da Pérsia e da Média, que via o rosto do rei e ocupavam os primeiros assentos do rei. Aleluia. E o que se devia fazer, segundo a lei, a rainha Vasti, por não haver cumprido a ordem do rei Assuero dada por intermédio dos eunucos. Aleluia. Respondeu Cana à presença do rei e dos príncipes. Não somente contra o rei pecou a rainha Vasti, mas também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Aleluia. Pois o que a rainha fez chegará ao conhecimento de todas as mulheres, induzindo-os a desprezarem seus maridos, quando se disser: o rei Assuero mandou que introduzisse a sua presença a rainha Vasti, e ela não veio. Aleluia. E neste mesmo dia as princesas da Pérsia e da Média, sabendo no que fez a rainha, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, e assim haverá muito desprezo e indignação. Aleluia. Glória a Deus. E nesse mesmo dia as princesas da Pérsia e da Média, sabendo do que fez a rainha, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, e assim haverá muito desprezo e indignação. Aleluia. Se bem parecer ao rei, saia da sua parte um edito real e escreva assim entre as leis dos persas e dos medos, para que não seja alterado, que Vasti não entre mais na presença do rei Assuero, e dê o rei os seus direitos de rainha a outra que seja melhor do que ela. Aleluia. E quando o decreto que o rei baixar for publicado em todos o seu reino, grande como é, todas as mulheres darão honra a seus maridos, tanto aos nobres como aos humildes. Aleluia. E pareceu bem esse conselho ao rei e aos príncipes, e o rei fez conforme a palavra de Minuca. Aleluia. Glória a Deus. Esse foi, aleluia, o capítulo 1 de Esther, capítulo 1. Para a honra e glória do Senhor Jesus, vamos para Esther, capítulo 2. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, Deus de honra, Deus de glória, Deus de poder, né, irmãos? Então, a palavra de Deus, aleluia, é muito bom, né? A gente ouvir e refletir a palavra de Deus. Glória a Deus. Esther, capítulo 2, aleluia. Passada essas coisas e apracada a ira do rei Assuero,
lembrou-se ele de Vasti, do que ela fizera, aí do que se decretara a seu respeito. Aleluia. E então disseram o servo do rei que lhe ministravam, os que sim para o rei moças virgens e formosas. Aleluia. Ponha o rei em todas as províncias do seu reino oficiais que ajuntem todas as moças virgens e formosas em Susã, a capital, a casa das mulheres, sobre a custódia de Egá, eunuco do rei, guarda das mulheres, e deem-se-lhes os seus cosméticos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E a donzela que agradar o rei seja rainha em lugar de Vasti. E isso pareceu bem ao rei, e ele assim fez. Havia então em Susã, a capital, certo judeu, Benjamim, cujo nome era Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quins. Aleluia. Que tinha sido levado de Jerusalém com os cativos que foram deportados com Jeconas, rei de Judá, o qual Nabucodonosor, rei de Babilônia, transportavam. Aleluia. Criara ele Adassa, isto é, Esté, filho de seu tio, pois não tinha ela nem pai nem mãe, e era donzela esmelta e formosa. E, morrendo seu pai e sua mãe, Mordecai a tomara por filha. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Tendo-se divulgado a ordem do rei e os seus editos, e ajuntando-se muitas donzelas em Susã, a capital, sob a custódia de Ecai, levaram também Ester ao palácio do rei, a custódia de Egai, guarda das mulheres. Aleluia. E a donzela agradou-lhe e alcançou o favor dele, pelo que ele se apressou em dar-lhe os cosméticos e os devidos alimentos, como também 7 donzelas escolhidas do palácio do rei, e a fez passar com as suas donzelas ao melhor lugar na casa das mulheres. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ester, porém, não tinha declarado o seu povo e nem a sua parentela, pois Mordecai lhe tinha ordenado que não o declarasse. Aleluia. E cada dia Mordecai passeava diante do pátio da casa das mulheres, para lhe informar como Ester passava e do que lhe sucedia. Ora, quando chegava a vez de cada donzela vir ao rei Assuero, depois que fora feito a cada uma segundo prescrito para as mulheres, por 12 meses, pois assim se cumpriam os dias de seus preparativos, a saber, 6 meses com óleos de mirra, e 6 meses com especiarias e ungüentos em uso entre as mulheres. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E dessa maneira vinha a donzela ao rei,
dava-lhe tudo quanto ela quisesse para levar consigo da casa das mulheres para o palácio do rei. Aleluia. À tarde ela entrava e pela manhã voltava para a segunda casa das mulheres. A custódia de Saas-Asgás, eunuco do rei, guardas das concubinas dela, não tomava mais ao rei, salvo se o rei desejasse, e fosse ela chamada por mim. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Ora, quando chegou a vez de Ester, filha de Abiai, tio de Mordecai, que a tomara por sua filha para ir ao rei, pois a nenhuma pediu senão o que indicou Hegá, eunuco do rei, guarda das mulheres. Mas esperando alcançava graça aos olhos de todos quantos a viam. Aleluia. E Ester foi levada ao rei Assuero, ao palácio real do 10º mês, que é o mês de Tebete, do 7º ano de seu reinado. Aleluia. E o rei amou a Ester mais do que todas as mulheres, e ela alcançou graça e favor diante dele mais do que todas as virgens, de sorte que lhe pôs sobre a cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E o rei amou a Ester mais do que todas as mulheres, e ela alcançou graça e favor diante dele mais do que todas as virgens, de sorte que ele pôs sobre a cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Aleluia. Então o rei deu um grande banquete a todos os seus príncipes e aos seus servos. Era um banquete em honra de Ester, e concedeu alívio às províncias e fez presente com régia liberalidade. Aleluia. E quando pela segunda vez se ajuntavam as virgens, Mordecai estava sentado à porta do rei. Aleluia. Ester, porém, como Mordecai lhe ordenava, não tinha declarado a sua parentela e nem o seu povo, porque obedecia às ordens de Mordecai e quando estava sendo criada em casa dele. Aleluia. E naqueles dias, estando Mordecai sentado à porta do rei, 2 eunucos do rei nos guardas da porta, Ditã e Tenos, se indignaram e procuravam tirar a vida ao rei Assuero. E veio isto ao conhecimento de Mordecai, que revelou a rainha Ester. E Ester o disse ao rei em nome de Mordecai. Aleluia. Quando se investigou o negócio e se achou ser verdade, ambos foram enforcados. E isso foi escrito no livro das crônicas perante ao rei. Aleluia. Glória a Deus. Esse foi o capítulo. Aleluia. Capítulo 2 de Ester. Aleluia. Agora vamos para o capítulo. Aleluia. Glória a Deus. Capítulo. Aleluia. 3. Para a honra e glória do Senhor Jesus, Deus de Israel, de Isaque e de Jacó. Ester, capítulo. Glória a Deus. Capítulo
3. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedada, o Agagita, e o exaltou, pondo-lhe o assento acima de todos os príncipes que estavam com ele. Aleluia. E todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim ordenara o rei um dia a seu respeito. Porém, Mordecai não se inclinava nem se prostrava. Aleluia. E então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mordecai: porque transgride a ordem do rei? Aleluia. Por quê? Então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mordecai: por que transgrides a ordem do rei? Aleluia. Glória a Deus. E sucedeu que, dizendo-lhe eles isso dia após dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para verem se o procedimento de Mordecai seria tolerado, pois ele lhes tinha declarado que era judeu. Aleluia. Vendo, pois, Amã que Mordecai não se inclinava nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Mas achou pouco tirar a vida somente a Mordecai, porque ele havia declarado o povo de Mordecai. Por este motivo, Amã procurou destruir todos os judeus, o povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Assuero. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. No primeiro mês, que é o mês de Nisan, no ano do 10º do rei Assuero, se lançou por visto a sorte perante Amã para cada dia para mês, até o 10º, que é o mês de Adar. Aleluia. E Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado e disperso entre os povos em todas as províncias do teu reino um povo, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei tolerar. E se bem parecer o rei, decrete-se seja destruído, e eu pagarei 10.000 talentos de prata aos carregados dos negócios do rei, para os se colherem ao tesouro do rei. Aleluia. E então o rei tirou do seu dedo o anel e o deu a Amã, filho de Amedada, o Agagita, o inimigo dos judeus. Aleluia. E disse o rei a Amã: essa prata te é dada, como também esse povo, para fazer dele o que bem parecer aos teus olhos. Aleluia. E então foram chamados os secretários do rei no primeiro mês, no dia 13 do mês 8, conforme tudo, quando Amã ordenou, se escreveu aos satrapas do rei e aos governadores que havia sobre todas as províncias, e aos príncipes de todos os povos, a cada província segundo o seu modo de escrever, e a cada povo segundo a sua língua. Em nome do rei Assuero se escreveu, e com o anel do rei se selou. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus.
Enviarão-se as cartas pelos correios a todas as províncias do rei, para que destruísse, matassem e fizessem perecer todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um mesmo dia, a 13 do 10º mês, que é o mês de Adar, e para que eles saqueassem os bens. Aleluia. E uma cópia do documento havia de ser publicada como decreto em cada província, para que todos os povos estivessem preparados para aquele dia. Aleluia. Os correios saíram às pressas segundo a ordem do rei, e o decreto foi proclamado em Suzã, a capital. Então o rei e Amã se assentaram a beber, mas a cidade de Suzã estava perpétua. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Esse foi o capítulo, aleluia, glória a Deus, 3. Vamos agora para o capítulo 4, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus de Israel. Aleluia, Senhor. Esther, capítulo 4, a seguir. Quando Mordecai, sobre tudo quanto se havia passado, rasgou suas vestes e vestiu-se de saco e de cinza, e saiu pelo meio da cidade, clamando com um grande e amargo clamor. Aleluia. A gente clama que Deus ouve. Por isso que eu falo, irmãos, vamos clamar, mas de coração aberto, que Deus vai nos ouvir. Vamos continuar. E chegou até diante da porta do rei, pois ninguém vestido de saco podia entrar além das portas do rei. Aleluia. Então, em todas as províncias onde chegava a ordem do rei e o seu decreto, havia entre os judeus grande pranto, com jejum e choro e lamentação, e muitos se deitavam em saco e em cinza. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, meu Deus. Quando vieram as moças de Ser e os eunucos e fizeram saber, a rainha muito se entristeceu e enviou roupa para Mordecai, a fim de que, despendo-lhe o saco e a vestisse, ele, porém, não a aceitou. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Então Esther mandou chamar Ataque, um dos eunucos do rei, que este havia designado para servir, e o mandou ir ter com Mordecai para saber o que era aquilo e por que era. Aleluia. E Ataque, pois, saiu a ter com Mordecai à praça da cidade, diante da porta do rei. Aleluia. E Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a soma exata do dinheiro que Amã prometera pagar ao tesouro do rei pela destruição dos judeus. Aleluia. Aleluia, meu Deus. Glória a Deus. Espírito Santo da verdade. Também lhe deu a cópia do decreto escrito que se publicava em Suzã para os destruir, para que a mostrasse a Esther, e ele explicasse, ordenando-lhe que se fosse ter com o rei, e lhe pedisse misericórdia, e lhe fizesse súplica ao seu povo. E veio, pois, a Ataque e referiu a Esther as palavras de Mordecai. Aleluia. Então falou Esther a Ataque, mandando dizer a Mordecai:
Aleluia. Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabe que, para todo homem, uma mulher que entrar à presença do rei no pátio interior sem ser chamada, não há senão uma sentença, a de morte, a menos que o rei estenda para ele o cetro de ouro, para que viva. Mas eu já há 30 dias não sou chamada para entrar a ter com o rei. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Espírito Santo da verdade. E referiram a Mordecai as palavras de Ester. Aleluia. Então Mordecai mandou que respondesse a Ester: não imagines que, por estarem no palácio do rei, terás mais sorte para escapar do que todos os outros judeus. Aleluia. Pois, se de todo te calarem agora, de outra parte se levantarão socorro e livramento para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se não for para tal tempo como esse que chegasse ao reino. Aleluia. E de novo Ester mandou-os responder a Mordecai. Aleluia. Aleluia. E vai, ajunta todos os judeus que se acham em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos. Depois irei ter com o rei, e ainda que isso não é segundo a lei, se perecer, pereci. Aleluia. Então Mordecai foi e fez conforme tudo quanto Ester lhe ordenara. Aleluia, glória a Deus. Esse foi o capítulo 4, para a honra e glória do Senhor Jesus. Vamos orar pela palavra. Meu Senhor, meu Deus, acabamos, Pai, de ouvir, Senhor, e meditar, Senhor, 4 capítulos, Pai, aleluia, da Bíblia, Senhor, que está em Ester, Senhor, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, Pai, aleluia, Senhor, Deus nos dá força, Senhor, para nós continuar, Pai, firme na sua presença. Senhor, dá-nos força, Senhor, para nós continuar, Senhor, levando a sua palavra a todos, corações e todas as famílias, Senhor. Deus, eu também te peço encarecidamente nessa pequena oração, Senhor. Deus, que o Senhor possa, meu Pai, continuar com as suas mãos estendidas sobre nós, Senhor. Deus, nos livra, Pai, do homem sanguinário, Pai. Livra-nos, Pai, de toda a fúria do inimigo, Senhor. Eu te peço, meu Pai, encarecidamente, Senhor. Aleluia. E continua com as suas mãos estendidas sobre nossas famílias, Pai. Deus de honra, Deus de glória, ó Senhor de maravilhas. Aleluia, Pai. Abençoa os inscritos do canal Diário de um Deficiente Visual, Senhor. Aleluia, meu Deus. Abençoa a minha família, abençoa a família do irmão, o da irmã que está com o celular na mão agora, ouvindo, Pai, a sua palavra e meditando, Pai. Aleluia. Aleluia, estou já crendo, Pai, que o Senhor está visitando pessoas. Aleluia, glória a Deus. Assim, aleluia, eu termino minha pequena oração em nome de Jesus de Nazaré. Aleluia, Senhor. Esse foi o capítulo de hoje, meus irmãos, minhas irmãs, para a honra e glória do Senhor Jesus. E você que não é inscrito ainda, se inscreve. Não se esqueça de ativar o sininho para você receber todas as notificações do canal. Amém? Amanhã estamos de volta com mais conteúdo da Palavra de Deus.